Tudo bom? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com os alunos sobre corrente elétrica, principalmente os alunos do 8º ano. Vamos entender esse conteúdo? Então, esse slide está apresentando os condutores metálicos e os elétrons, que estão livres. Quando entra em ação, os elétrons acabam criando um sentido, uma ordenação. O movimento passa a ser ordenado. Então, a primeira imagem mostra o movimento desordenado. Depois que entra uma ação contra os elétrons, ocorre o ordenamento. O movimento cria uma ordenação ou fica ordenado. E aí nós temos o sentido real, então negativo para o positivo, e sentido convencional, do positivo para o negativo. Conseguiram observar a diferença? Sentido real, negativo para o positivo. Sentido convencional, positivo para o negativo. Então, quando tem sentido real, a força é negativa. Quando tem sentido convencional, a força é positiva. Sentido da corrente. Real, do ponto negativo de menor potencial para o positivo, maior potencial. Ponto. Sentido da corrente convencional, do polo positivo de maior potencial para o negativo de menor potencial. Então, essa é a explicação do sentido da corrente. Então, quando é real, polo negativo de menor potencial para o positivo, maior potencial. Convencional, do polo positivo de maior potencial para negativo, de menor potencial. Essa é a diferença. Então, esse desenho explicado, desenhado aqui para vocês observarem, e a explicação teórica está aqui. Bom, próximo slide. Intensidade da corrente. Então, nós temos aí as fórmulas, para se calcular a intensidade da corrente. Então, quantidade de carga que atravessa determinada linha de condutor em certo tempo. Intensidade, ΔK, ΔT. Quantidade, NE. Vamos entender as siglas dessas fórmulas? Então tá lá. O I, intensidade, A. Variação, quantidade de carga, C. Intervalo de tempo, S. N é número de elétrons. E, carga elétrica elementar, que já tem um valor fixo. Então, a intensidade, sua unidade, quando se calcula a intensidade, é A. Quantidade de carga é C. Tempo em segundos, número de elétrons, N. E carga elétrica, E. Próximo. Representação gráfica. Então, nós temos a representação de corrente alternada. Então, tem essa variação, ondulação, quando a corrente é alternada. Já quando a corrente é contínua, mantém-se um padrão. Então, essa representação é importante só para a gente ter essa diferença de quando é uma corrente alternada, que ocorre essas ondulações, que são chamadas de forma de onda. Já a corrente contínua não tem essas ondas, se mantém reta. Então, a aula de hoje, esse vídeo aula, é o básico aí sobre corrente elétrica. Espero que vocês tenham entendido e que sirva aí para ser feitas as atividades que são propostas pelos professores. Tá bom? Um abraço a todos, até mais.